A fé e a obediência existem, mas não é nem recomendado pela Igreja que essa fé e essa obediência sejam cegas. O famoso bispo americano Fulton Sheen disse uma vez o seguinte: não há sequer 100 pessoas nos Estados Unidos que odeiam a Igreja Católica, mas há milhões que odeiam o que eles acham que a Igreja Católica é. Infelizmente, a desinformação só atrapalha. Ela cria preconceitos e críticas infundadas que acabam atrapalhando a comunicação e a busca sincera pela verdade, pelo crescimento. E podem acabar, inclusive, afastando os próprios católicos quando desinformados. Eu trouxe então aqui 6 dos mais comuns mitos da Igreja Católica para a gente analisar. Primeiro mito: a Igreja é contra a ciência. Muitos que falam isso citam já na sequência o famoso caso de Galileu. Então, a Igreja, que nunca torturou Galileu, realmente tirou a sua permissão de ensinar. Mas fez isso porque Galileu insistia em ensinar nas suas aulas coisas que ainda não só não era capaz de provar, como vários cientistas falavam o contrário. Uma das evidências de Galileu, por exemplo, falava que as ondas do mar aconteciam por causa da rotação da Terra. Os que trazem o fato de Galileu ignoram a parte de que ele era um cientista ensinando em uma universidade católica. Quem fala que a Igreja é contra a ciência não deve saber que Gregor Mendel, monge agostiniano, é reconhecido como o pai da genética. Também não deve saber que o cara que criou a teoria do Big Bang, do início do universo, Georges Lemaitre, era na verdade padre Georges Lemaitre. Muitos, tentando colocar a Igreja contra a ciência, citam ainda a teoria da evolução, buscando uma contradição com relação à descrição bíblica da criação do universo por Deus. No entanto, se você buscar os ensinamentos da Igreja Católica, inclusive os bem antigos, antes do lançamento da teoria de Darwin, você vai ver que o que a Igreja Católica ensina e sempre ensinou não contradiz e permite, sem problemas, a teoria da evolução. O próprio Catecismo da Igreja Católica, número 59, apoia e recomenda o método científico e a busca científica por penetrar o segredo das coisas. Ele também diz o seguinte: muito embora a fé esteja acima da razão, nunca pode haver verdadeiro desacordo entre ambas. O mesmo Deus, que revela os mistérios e comunica a fé, também acendeu no espírito humano a luz da razão. E Deus não pode negar-se a si próprio, nem a verdade jamais pode contradizer a verdade. Então a Igreja Católica não só não é contra a ciência, como foi nas universidades católicas que o próprio método científico foi desenvolvido. Segundo mito: os católicos não pensam por si mesmos. Vivem uma fé cega e uma obediência cega à hierarquia. Na Igreja Católica, a gente realmente tem uma hierarquia liderada pelo magistério, guardião e intérprete da revelação divina. Essa hierarquia é responsável por manter a tradição e as crenças católicas, mas em nenhum momento impede ou nega que os católicos busquem conhecer a razão das suas crenças. A fé e a obediência existem, mas não é nem recomendado pela Igreja que essa fé e essa obediência sejam cegas. Na verdade, o que a Igreja recomenda é que os católicos busquem entender melhor, aprofundar melhor, estudar mais para conhecer as suas crenças e os porquês das suas crenças. São 2000 anos de crescimento no entendimento da revelação divina, através de mentes brilhantes como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Atanásio, enfim. Só continua cego quem não quiser buscar aprofundar. Os porquês estão todos muito bem detalhadamente explicados. Agora, nós somos todos massivamente influenciados por diversas culturas externas. Ninguém conseguiria validar com 100% de certeza tudo que acredita, tirando toda influência dessas crenças externas. Então isso que acontece em todas as áreas da vida, acontece também com a nossa religião. No item 31 da encíclica Fé e Razão do Papa São João Paulo II, ele diz o seguinte: na vida de uma pessoa, são muito mais numerosas as verdades simplesmente acreditadas que aquelas adquiridas por verificação pessoal. Na realidade, quem seria capaz de avaliar criticamente os inumeráveis resultados das ciências sobre os quais se fundamenta a vida moderna? Quem poderia, por conta própria, controlar o fluxo de informações recebidas diariamente de todas as partes do mundo e que, por princípio, são aceitas como verdadeiras? Enfim,
Quem poderia percorrer novamente todos os caminhos de experiência e pensamento, pelos quais se foram acumulando os tesouros de sabedoria e religiosidade da humanidade? Portanto, o homem, ser que busca a verdade, é também aquele que vive de crenças. Terceiro mito. Católicos adoram Maria e os santos. Então, não. A Bíblia fala muito claramente para adorar apenas a Deus, e é isso que o catecismo ensina. O que a gente faz é honrar o grande trabalho que Deus realizou nessas pessoas santas, venerando-as. O que a gente pede para essas pessoas é que os méritos que elas receberam na vida delas sejam também trazidos para as nossas. Então, assim como você pede para que seus amigos conhecidos rezem por você, o que a gente pede é que Maria e os santos, que estão em comunhão com Deus lá no céu, rezem por nós. Então, Maria, que intercedeu nas bodas de Canaã, a gente faz o mesmo pedido a ela, que ela interceda por nós, a Deus, nas nossas vidas aqui na Terra. Quarto mito. Os católicos acreditam que apenas os católicos vão para o céu. Então, não. Nós católicos não sabemos nem exatamente quem vai ser salvo. Acreditamos num Deus misericordioso, amor, que quer que todos nós retornemos a Ele. Mas não acreditamos que é possível definir quem vai e quem não vai para o céu. Os católicos não acreditam nem que todas as religiões vão levar à salvação e nem que alguma religião vai automaticamente te levar para o inferno. A Igreja Católica também ensina que não basta ser bom para ir para o céu. Na Bíblia, Cristo fala que é espaçoso o caminho da perdição e muitos vão seguir por ali, e que é apertado o caminho da salvação e por ali passarão poucos. Então, batismo, participação na comunhão da Eucaristia, fé, fazer a vontade de Deus são alguns dos pré-requisitos que Cristo nos ensinou para aproveitar a graça da salvação. Agora, apesar do único caminho que a gente conhece ser através de Cristo na igreja, isso não impede que alguém que não tenha qualquer relacionamento com a igreja seja salvo. Afinal de contas, Deus é Deus e Ele salva quem Ele quiser. Quinto mito. O Papa é infalível. Não é verdade. O Papa é humano, assim como todos nós, e erra, assim como todos nós. A doutrina da infalibilidade papal diz que, sobre assuntos específicos, em linha com o ensinamento do magistério da Igreja e em circunstâncias muito específicas, o cargo do Papa é guiado de forma especial pelo Espírito Santo, de forma a garantir que as suas declarações sejam infalíveis. Desde que foi declarada em 1870, a infalibilidade foi utilizada apenas uma vez pelo Papa Pio XII na declaração da Assunção da Virgem Maria. A infalibilidade papal não significa que o Papa pode mudar o que ele quiser na igreja, não significa que ele não pode fazer julgamentos ruins, que ele não pode errar, nós tivemos papas muito ruins já, e não significa que ele não possa ser criticado. Vários santos foram críticos ferrenhos de alguns papas. Sexto mito. Católicos são homofóbicos. Não há dúvidas que existem, infelizmente, pessoas homofóbicas. Católicos ou não, elas vão contra o ensinamento de amor da Igreja e de Cristo. É fato que a Igreja Católica ensina que o ato homossexual é errado. No entanto, ela também ensina que o que deve ser condenado e rejeitado é o pecado em si, não o pecador. Para o pecador, amor, misericórdia, perdão. Além disso, tem outra distinção que a Igreja Católica traz na sua teologia moral, que é com relação a sentimentos e ações. O que pode ser pecado são as ações. Os sentimentos, atrações, disposições, não por si só, não são pecados. O Catecismo da Igreja Católica, no item 2357, diz que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Ele continua no próximo item falando o seguinte: um número considerável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas. A essas pessoas, o Catecismo convida a viver a castidade. Assim como os atos homossexuais, a Igreja Católica condena também a masturbação e qualquer ato sexual fora do casamento. Para todos esses, igualmente, a Igreja Católica não condena o pecador, mas os convida ao arrependimento e ao perdão através do sacramento da confissão. Existe muita desinformação espalhada por aí sobre a Igreja Católica. Se você tem algum preconceito ou alguma crítica, busque, antes de mais nada, mais informações para validar ou invalidar o que você sabe. A Igreja Católica tem sempre explicações muito racionais sobre as suas crenças. E tome cuidado onde e com quem você vai buscar essas informações. Os próprios católicos
estão muitas vezes, infelizmente, tão desinformados como